Muito bom. Olhem, e sobre o nosso tema, a pergunta inicial sobre uma família forte, algo também que acontece nos dias de hoje e que vem esta pergunta que é: o que tem destruído as famílias de hoje? Pronto, aí entra o ponto que o pastor falou do Covid, né? Que os casais, quando eles estiveram na mesma casa, por quê? A maioria dos lares, das casas, se tornou um dormitório. Né? Os filhos passam um dia na escola, o casal, cada um no seu trabalho, então eles chegam em casa, dormem, têm um relacionamento mínimo e continuava a sua vida, né? No Covid, quando todo mundo ficou na mesma casa, os olhos se abriram e eles, né? Muitos perceberam que não sabiam se relacionar. Por quê? Com a tecnologia, com essa modernidade toda, com muitas séries, muitos atrativos, hoje, né? As ofertas são muitas de distração, acaba não desenvolvendo relacionamento. Tá todo mundo dentro da mesma casa, mas ninguém se conhece, as pessoas não desenvolvem relacionamento, não tem tempo para os filhos. A vida é toda muito corrida, né? Então, eu acredito que o que está hoje destruindo muitas famílias é esse distanciamento. Parece que está todo mundo junto, mas está todo mundo distante. Não tem um relacionamento, não desenvolve um relacionamento, não tem tempo de qualidade. O marido com a esposa, os pais com os filhos. Eu acredito que essa é uma grande falha hoje da nossa... Tá todo mundo no mesmo ambiente, mas cada um na sua, né? Cada um no seu telefone, na sua série, Ou seja, a falta de no diálogo. seu iPad, falta de diálogo. Falta de diálogo também. O que vocês Eu acho possam... que cada família ou cada pai, ele tem que se policiar nisso. A gente, por mais que tenha um ministério, tenha muitas coisas que a gente faz, né, a nível ministério, a nível também igreja local, temos empresa. Então a gente procura em deixar um dia específico para Gabriel e Felipe, né? Porque se você deixa as demandas do dia a dia ou da vida, ela acaba engolindo tudo e você não tem tempo. Procuramos passar mais tempo com ele, até mesmo em algumas situações de pós-escola, né? Sim. Dar aquela atenção para ele e ter um dia específico. Se a gente sai de viagem, a gente volta de viagem, a gente nem que tire 1 ou 2 dias somente com ele, para que eles entendam que eles são importantes. Isso. Porque às vezes a família, até mesmo eu e Ana também, nós dois estarmos ali no nosso tempo também como família e como é que fala? E plantar essa semente. Porque hoje, como vocês falaram, é muito fácil ficar na internet, dar um bom videogame, dar um bom recurso, deixar a criança ir para o shopping, deixar a criança comprar, e isso não supre a paternidade, não supre o que o pai e a mãe podem dar para aquela criança. É um suprimento temporário, na verdade, né? Mas que não vai suprir ou trazer a plenitude daquilo que só precisa. A paternidade e a maternidade vai trazer, né? Então, uma das coisas que a gente prioriza lá em casa, por exemplo, imagina, a gente tem culto na quinta e no domingo, mas muitas vezes a gente tem os cultos domésticos, mas nem todos os dias dá para ser. Então, o que a gente faz? Nós não conseguimos almoçar todos juntos, porque a gente trabalha, as crianças estão na escola, mas no jantar é o nosso culto doméstico. Todos os dias, querendo ou não, a gente senta, se reúne ao redor da mesa, a gente faz a nossa oração, cada 1 hora, e a gente tem aquele tempo ali de comunhão, e aí depois a gente coloca eles para dormir. Então, esse momento foi o momento que a gente encontrou para estar presente. Por quê? Precisa dessa presença. Precisa ali na mesa a gente estar com olho no olho, a gente conversa, né? A gente convive ali um pouquinho. Por mais que seja pouco, todos os dias vai fazer a diferença. Porque princípios estão sendo estabelecidos ali na mesa. Né? O fato de você orar e eles já sabem, eles já entendem e são gratos ao Senhor pela provisão, né? Por esse tempo, pela família, eles priorizam isso. Então, teve um tempo que a gente estava com uma mesa pequena na cozinha e o Fernando tinha fez da mesa da sala o escritório. Então, não dava para montar a mesa todos os dias, porque era muito trabalho, né? No nosso tempo curto. E aí, a Gabi, ela pediu para a gente colocar a mesa e sentar, porque ela fazia questão daquele momento. Então, imagina, eles estão sendo... Entende? Ensinados, e isso é importante para eles. Esse tempo, não só para nós, mas para eles é importante. Eles precisam disso. Então, eu acho que
que é priorizar mesmo esses pequenos momentos que fazem toda a diferença. Parece pouco, mas com o passar do tempo vai se tornar muito, porque eles vão ter essa referência de família, vão ter essa lembrança, o sentar na mesa. Isso fortalece, acaba por trazer... Com certeza. Né? E acaba por sendo, fortalecer a família. acaba sendo uma dinâmica ali entre família, porque um vai pegar os individuais, o outro pega o prato, o outro faz isso. Participa, né? Mas daí todos querem orar, aí o João vem com as brincadeiras dele, fecha o olho. O João só ora quando todo mundo tá com o olho fechado. Isso. E se ele abre o olho e tem um com o olho aberto, aí ele volta na oração tudo de novo. Então, É desse vira jeito. uma... Agora, esse ponto aí que você falou, né, de cada um pega uma coisa, né, é bem interessante porque, por exemplo, a gente, até mesmo já com o Gabriel, né, de pequenininho, assim, a gente trazia ele para esse, do tipo assim, de ajudar tanto ele na desenvoltura de ter uma certa independência de, tipo, ele mesmo pegar a Xuxa dele, ele mesmo, sei lá, pegar um negócio, guardar e tal, mas dentro desse contexto de, né, até quando ia escolher uma coisa lá para casa, aquela coisa do... A gente voltando, né? A criança, ela também, não é que a palavra dela vai ser a palavra final, mas ela tem que ser trazer ela para... Somos nós, né? Ela entender que ela tem um papel, que ela pertence, Isso. né? Aquele lugar do tipo, não, eu tenho aqui um gosto e ele é considerado, né? Eu tenho aqui uma vontade e ela é considerada. Mesmo que você diga não, mas você está ouvindo a criança, né? Porque às vezes, acho que é mesmo isso, né? A gente olha para a criança, igual falamos antes, né? Como se, tipo assim, a criança sabe de nada, né? Exato. E, na verdade... Porque a gente foi criado assim, né? A gente não tinha querer, não tinha gosto. Não Por tinha muito voz. tempo eu trouxe isso para dentro da minha família. Só que eu entendi que não, que eu preciso considerar os meus filhos. Que a criação que eu tive ok, né? Sobrevivemos, superamos, estamos superando, mas eu posso fazer diferente. Não precisa ser assim na minha casa. Os meus filhos têm que se sentir pertencentes. Né? A nossa família... É meu lugar, a minha A gente casa, eu sou daqui. ouvir Exatamente. eles, ouvir a vontade deles, ouvir ali o que eles acham e deixar eles participarem. Tanto é que lá em casa, eu acho muito interessante porque qualquer pessoa que chega em casa, se tiver as pessoas e as crianças, a Manu, a Gabi, a Mariana já sabe, e o João é aquela brincadeira dele, mas ele já sabe também. Elas sabem direitinho como é que faz para mexer na máquina de louça, na máquina de roupa, na máquina de secar. As pessoas perguntam onde é que tá isso. As meninas já sabem, ó, tá ali. Tão bom. A minha mãe fala que para secar é aqui. A tia coloca aqui, aperta esse botão que já pode, então a pessoa que tá lá em casa consegue fazer o que tem que ser feito com a orientação das crianças. Por quê? Porque a gente ensina, olha, vamos colocar roupa para lavar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E elas levam tudo aquilo numa brincadeira, mas estão aprendendo a dinâmica ali da casa. Na verdade, é muitas coisas que estão sendo ensinadas, né? Porque você está ensinando a criança a se desenvolver, a participar, né? A tudo isso, né? E lógico que no final das contas traz esse sentimento de pertencimento, né? Né? Somos uma família, né? Fazemos juntos as coisas acontecerem. Eu acho que dentro do lar também, como vocês falaram, né, desse ambiente de cuidado das crianças e o ambiente de cuidado do casal. Como é que vocês veem isso? Porque muitos casais, eles podem se perdem depois dar dos demais para os filhos, filhos, né? Verdade. E tem as crianças, mas depois esquece dessa unidade entre os dois, porque pode ficar algo tão normal, cuidar dos filhos, levar para a escola, prioridade aos filhos, mas esquecer dos dois, porque se os dois não estão aqui também unidos, tendo o seu tempo, isso também pode vai afetar, descarrilhar né? embaixo. Então, a gente, por exemplo, a gente entende que há um tempo para todas as coisas, né? E tem coisas que nessa fase a gente vai ter que desfrutar de outras maneiras, fazer de outro jeito. Mas o tempo que a gente pode, imagina, se a gente tem um dia à noite, a gente sai pelo menos para dar uma volta, para estar os dois, para estar junto. A gente tenta sair no nosso aniversário de casamento ou no aniversário, ir para algum lugar para estar só os dois em casal. E aí, o ano passado, a gente saiu e foi muito interessante porque quando a gente foi, né, a gente quis ter uma experiência de ir de ônibus para o Fernando descansar também. E foi, assim, terrível nos primeiros momentos, nas primeiras horas, que a gente não sabia estar os dois.
Sabe, a conversa assim era uma coisa muito mecânica. O Fernando foi lendo um livro, eu fui lendo o meu livro. E aí até a gente, sabe, demorou um tempinho. A gente chegou lá e aí as coisas começaram a fluir e a gente entendeu, ok, nós somos um casal mesmo. E a gente precisa alimentar isso, a gente precisa buscar isso. Para justamente, porque se a base aqui não estiver forte, o resto não resiste. No automático a gente está acostumado a estar junto, mas está resolvendo as coisas com as crianças. Exato. Um faz isso, o outro faz aquilo, o outro vai ali, pega um, socorre o outro e isso. Mas quando está no silêncio, os dois, o que a gente faz? É como se tivesse dois estranhos se conhecendo. E às vezes até vai para aquele lugar, né? Cada um vai para o seu telemóvel. Exato. E acaba o dia a dia, né? Cada um vai para a cama, se relaciona ali, mas é só que esse relacionamento do sexo para cumprir a obrigação. Para cumprir a obrigação, mas não tem a intimidade e a fazer juntos, né? Entender os dois, e eu acho que assim, o papel do homem também é entender como suprir a necessidade da esposa. Porque quando você olha Paulo falando, né, sobre Cristo como cabeça e o homem é o cabeça da mulher, né, como esposo, Cristo está sempre atento à necessidade da igreja. Pela sua palavra, ele nos deu tudo, ele fez tudo para nós. Então o homem deve entender também esse lugar de ser o supridor e olhar qual é a necessidade, o que ela está precisando. Porque muitas vezes dentro do lar o homem pode ser só aquele cobrador, né? Só aquele que espera algo, mas não se colocar numa posição que ele está agora como cabeça para cuidar. Por isso que Pedro vai te dizer, né, coabitar com sabedoria, com inteligência, mas olhar para a mulher com sabedoria e inteligência para cuidar e entender esse lugar, esse ambiente de comunhão, de conversar. Entende? Eu lembro que algumas vezes que nós saímos juntos, né, a gente ia conversar de quê? De igreja. Tinha outro assunto. Era não sei o que, tinha isso para resolver, tinha não sei o que, até a gente parar e falar assim, peraí, a gente tá falando de igreja. Porque você vive aí do tipo tanto... assim, sim. Tá, então, mas a gente vai falar de quê? Depois fiquei pensando na cabeça, o que eu falo? Aí solta uma frase avulsa. Você viu isso, não sei o quê? Aí eu não respondo. Aí silêncio de novo. Até ver um filme junto, né? Às vezes até ver um filme junto para discutir aquele filme, para falar, e às vezes o tempo é tão corrido que se passa. Vai se passando, vai se passando, vai se passando. E o cuidado, porque são coisas que fortalecem a família. Não é que nós estamos fazendo somente para nós, é que você está construindo família. O seu filho, a sua filha, tudo isso vai influenciar no seu, em como vive o homem e a mulher. Muito bom. E tem essa parte assim, o pastor tocou no assunto do casal, né? Mas tem também um momento, mulher, o meu momento, né? A mulher, ela quer sentir bonita, quer ir ao cabeleireiro, ela quer fazer unha, não é? E tem o homem, não é tanta coisa quanto a mulher, mas tem esses lados. Eu queria que vocês falassem um pouco lado mulher, cuidar, que é importante também. O lado dela, ela me leva. Sem o meu querer, ela me leva para estar lá no dia que ela vai. Não é sempre que ele vai, né? Mas aí vai para cuidar dele também, cortar o cabelo e tal. Né? É isso. Falar um pouco dessa importância desse cuidado. E pronto, porque também é bom ver solteiros. Vamos ver isso para nós. Um homem que acompanha. Que luxo. E assim, eu não digo que, por exemplo, essa questão do acompanhar, né? Não é nem que ele gosta de me ajudar, embora, né? Não significa que ele gosta de ficar batendo perna e tudo, né? Eu gosto de estar com ela. Mas ele gosta de estar comigo, né? E tanto é que quando eu vou, por exemplo, se ele fica em casa, que eu sei que ele tá tendo, né, tá estudando ou tá em casa descansando alguma coisa, e eu vou pra rua, vou comprar alguma coisa, eu tô lá, dá-lhe foto e mando pra ele, né? Faço um vídeo, ou seja, ele tá participando da mesma maneira, né? Então, mesmo no meu momento, ele tá junto comigo. Entenda, mesmo que ele não esteja ali fisicamente, é aquela coisa do...
meu companheiro, eu quero a opinião dele, eu quero ele envolvido com... Né, só quando ele tem cores que ele pede para eu colocar ali, às vezes não, é que eu falo assim, não, vamos combinar, né? Não vai ficar legal. Eu acho que isso é um grande presente do Senhor, né? Muito É um bom. privilégio, assim, a gente tem desfrutado mais disso agora, porque o Fernando está trabalhando por conta, então a gente consegue ter mais tempo juntos. Imagina, a gente deixa as crianças na escola, então ele vai comigo quando eu vou arranjar as unhas, ele me leva, ou a gente sai de tarde para resolver alguma coisa, ou simplesmente para dar uma voltinha. Então, assim, tem sido maravilhoso e é um privilégio, né? E é mais uma coisa que fortalece. E é mais uma coisa que fortalece o relacionamento, com certeza. Exatamente, porque vocês falaram em relação ao estarem ali com os filhos e agora vocês terem momentos dois. Exato. Eu acho que para ter momentos, às vezes a pessoa não precisa fazer muito. Não. Né? Na verdade, acho que é Principalmente até a mulher, intencional, né? Eu né? acho que é a disposição do coração do Exatamente. homem. É isso. Porque o homem, muitas vezes, ele tá e não tá. Ele pode estar presente, mas tá aqui. Bora. Então... Eu já fui assim. Quer ver uma roupa. Até o ponto que eu falei Às assim, vezes, rapaz, às vezes acaba só não desfrutando, né? Às vezes só ouviu essa, por exemplo, tá aqui, né? Tá até ouvindo esse podcast e fala assim, então peraí, então eu tenho que participar. E entra como tipo assim, ok, tarefa do dia, eu tenho que estar com ela, mas na verdade Não é. o coração Não Então, tá ali. não é fazer, é querer fazer. fazer. Exatamente. Porque É tudo depois vai intencional. reverter no Fazer. bem para ele. Isso. É isso. Tenha prazer Se em ele fazer. tem interesse, Tudo é uma fica a dica. Querer, é querer fazer. Porque não é? assim, você pode sair para tomar um café. Isso. Às vezes sua esposa trabalha, passa lá no trabalho, olha, vamos tomar um café. Pega um pastel de natas, toma um cafezinho. um pão sem glúten. Simples. Muitas vezes entende? a gente sai, deixa as crianças no colégio, aí vai tomar um café e ela vai fazer o que ela tem que fazer, vai pro salão, vai trabalhar. E eu vou pro meu trabalho também, mas aquele momento de manhã, saímos, muitas vezes a gente sai, deixa as crianças, vai tomar um café, depois ela vai pro trabalho, eu vou pro trabalho, depois eu saio do trabalho, pego as crianças, pego ela e tá todo mundo junto de novo. Então é querer fazer, é intencional, é querer estar, e não só Uau. estar ali presente, é estar junto, né? Compartilhando ali os momentos. Às vezes pega as crianças, em vez de ir para casa, dar uma voltinha, ou dar uma voltinha só o casal. É querer ser família. Exato. É isso. É uma predisposição É isso, de coração mesmo. É intencional mesmo. É Eu vou isso, fazer isso porque mesmo, tem é Porque, gente, intencional. família dá trabalho, família exige mesmo. Claro, é uma construção. É uma construção. É. E muitas Vai vezes pronto. nós homens só queremos descansar, né? Que é chegar em casa No e ficar domingo. no... Ele diz, Quero ir pra tem um casa. aniversário. Mas quero eu ir pra tenho casa. mesmo que ir. Claro que sim. É porque é todo Mas ele tem domingo, né, 4, ele gente? deve, ele Quase. tem que ir, porque o dele são 4 no ano. Imagina, né? 3, né? 3. 3 Tem aniversários. aniversário Fora das dos crianças da amiguinhos. igreja, aniversário das Não, da crianças igreja não da conta. escola, imagina. Não conta. Preenche o ano todo. Preenche o ano todo. Só da igreja dá uns Se eu 50. for em todos os aniversários, eu devo ter para ir 2 ou 3 aniversários por semana para ir. Não tem como. É muito verdade. aniversário. Mas ele tem que entender também que é uma responsabilidade, que essa responsabilidade não é só da mulher. Muitos homens acham que a mulher tem que levar para a escola, levar para natação, levar para não sei o quê, levar para os aniversários. E se nós somos uma família, nós somos uma equipa. O pai é tão participante quanto a mãe. Então a fazer gente juntos, precisa né? fazer junto. Não só isso, Thaís, existe também a figura masculina Que é importante que é pras importante crianças. para as crianças. Por exemplo, o filho deve ter esse acompanhamento do pai, também a filha. Entende? Por exemplo, às vezes as pessoas criam os filhos tão soltos que depois não entendi por que se relacionou. A figura da menina, ela vai buscar uma figura do pai. O pai tem que ser um exemplo dentro de casa para que ela case com Para alguém que esse seja o alvo, né? alguém que ela olhe e fale, eu quero um esposo desse jeito, como meu pai me trata, como meu pai cuida de mim. Eu quero Entende? uma pergunta então nisso. Porque eu tenho essa imagem. E vem do quê? Do pai que traz provisão. Uhum. Eu queria, assim, fazer-vos essa pergunta sobre o homem trazer essa provisão. Porque eu tenho essa imagem do meu pai. E é isso que eu, quando eu penso no casamento, eu penso. Eu quero um homem como meu pai. Porque o meu pai é provedor. Uhum. O meu pai é reformado. Uhum. Mas o meu pai trabalha ainda. E ainda vai à horta. Então eu tenho a imagem do meu pai que vai à horta. Eu tenho a imagem do meu pai que ainda trabalha e que ele não quer parar porque ele mostra, ele diz-me, filha, eu sou provedor da casa até dia que Deus me leve. É. Então eu queria um comentário vosso
sobre isso, porque é família. E é algo para, como vocês têm filhos, e eu como sou filha. Eu acho que é um conselho tão bom para nós sabermos escolher, para nós pensarmos que homem que eu vou querer casar. Não é ter a intenção porque ele vai me sustentar, mas é essa mentalidade, um homem provedor. Eu acho que ele está primeiro no Senhor. Isso. Primeiro no Senhor. Claro. E assim, eu acho que os desafios do homem hoje, não é o caso, né? O Fernando é bem organizado, conheço, ele já nos ajudou na tesouraria aqui e tudo. Mas tem homem que não é organizado financeiramente. E ele traz um dano para a família em não ser organizado. Então, se você não é solteiro, melhor aprender agora a ser organizado, ter uma planilha. Tem homem que não tem uma planilha. E aí ele acaba pecando nesse problema de não ser o provedor da família. Porque às vezes ele tem a cobrança, existe também a cobrança e o desafio do mundo do homem ser esse provedor. Entender também que existe a graça e o Senhor que vai te ajudar a ser esse provedor dentro de casa. Você não está sozinho como homem. Mas existem algumas coisas que você deve ser organizado. Como ser um bom gestor, ser bem organizado. Não deixar que entre no casamento para ser desse jeito. Né? E igual você falou, eu vou olhar para um homem que trabalha, um homem que é bem organizado, um homem que tenha dinheiro. Eu, por exemplo, quando eu casei, a Ana olhou para mim, eu tinha uma Xbox. Ela falou, eu vou casar com ele porque ele tem dinheiro. Entende? Então, assim, eu acho que parte hoje, para um homem que está hoje casado, ele precisa ser organizado nas suas finanças. Ele precisa ser organizado para que ele possa ser um bom provedor. Ele não pode ser uma pessoa que simplesmente chega, compra, sai comprando e pronto. Organizar o ano, saber os dias de aniversário, saber o dia de aniversário da esposa, ir organizando tudo. E naquilo ali, gente, a gente teve época que nós tínhamos envelope para tudo, né, amor? Yeah. Envelope para tudo. Envelope de aniversário de casamento, envelope para aniversário da esposa, envelope para viajar. Sabe o que a gente fazia? A gente colocava €1, 5 euros em algum envelope, 2 euros, era o que a gente podia. 10 quando muito, mas a gente era organizado. E pela fé, a gente fazia as nossas... A gente fazia aquilo que estava proposto para nós naquele tempo, e a fé acrescentava. Amém. Entende? Agora, se eu simplesmente não me organizo e só dependo da fé, eu posso estar sendo um negligente. Então, assim, eu acho que para um homem... para uma mulher, ela deve olhar se a pessoa é organizada, ela deve olhar nesse sentido como é o coração para com o Senhor, e aí eu acho que é uma boa escolha nesse sentido. Exatamente. O homem também entender, né, que ele é o provedor e muitas vezes ele é um bom provedor, mas não é um tão bom gestor. Muitas mulheres são muito boas na gestão. No caso da Thaís também, ela é muito boa gestora. É o homem entender que o homem e a mulher, quando casa, que o dinheiro não é de um, não é de outro, né? O dinheiro é do casal, é da família. É verdade. E se o homem é um bom gestor, ele sabe fazer dinheiro, ele sabe ganhar dinheiro, mas ele não sabe ter a gestão daquilo que ele ganha, é ele ter essa humildade de falar, não, eu trago o dinheiro, mas você gere. E isso dinheiro. É ser cabeça, né? Isso é ser cabeça. Isso agora é interessante, Fernando, você trazer isso, porque você também é um bom gestor. Você sabe administrar, você sabe botar uma planilha bem ali. Agora, e é você entender aonde você pode confiar e deixar, porque às vezes tem homem que não confia, e às vezes os dois não é bom gestor. Aí entra um problema sério. Aí entra algum filho que com certeza nasceu aí com aquela... Aí é procurar ajuda mesmo. Às vezes o casal precisa procurar ajuda. Porque se os dois pegam um cartão de crédito e estoura ele todo mês, se os dois recebem um salário todo mês e não sobra nada, precisa de uma ajuda. Entende? Precisa de uma ajuda, e aqui está o casal. E nós nós tivemos essa ajuda, nós não aprendemos sobre finanças na escola, não. Na faculdade, a gente aprendeu aqui na igreja. Foi na igreja, se expondo a palavra, pedindo ajuda. E por quê? Porque a gente achava que não sabia o que devia, não sabia o quanto entrava, não sabia quanto saía, a gente só consumia, né? Chegava e gastava. Então, o melhor lugar para você aprender
É na igreja. A igreja, ela nos ensina em todos os âmbitos da nossa vida. Graças então, procurar a Deus. Fernanda e Thaís. Também. Thaís, eu tenho uma pergunta aqui, porque assim, nos conhecemos fora, conhecemos nos bastidores, e esta pergunta eu acho tão relevante, porque nós sabemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. A palavra do Senhor diz lá em Salmos que ele coloca o solitário em família, não é? E a pessoa que estiver a ouvir, para que ela tenha esperança e fé no Senhor, que vai ter a sua família, nós aguardamos. E eu sei que aquilo que tu viveste antes e vês aquilo que o Senhor preparou para ti. Fala para nós assim, um pouco, porque eu amei. Eu estava aqui e eu estava a ouvir, eu amei. É verdade, porque eu tenho esperado no Senhor. E quando nós, homens, mulheres, estamos a esperar em quem? No Senhor. Partilha connosco sobre aquilo assim, o que o Senhor fez. Porque há quem pensa assim, não vai ser comigo. O Senhor, aquilo que o Senhor fez na tua vida. Amém. Né? Hoje, casada, 4 filhos, né? Que era para ser só 2, mas ele ganhou. Amém. De 1 para 3. Passa um pouco para nós assim, aquilo que o inimigo mostrava uma realidade, mas o Senhor fez algo tão maravilhoso para tu partilhares connosco. Amém. Então, eu sou uma improvável, verdadeiramente uma improvável, porque eu cresci sem perspectiva nenhuma de família. Minha mãe, ela engravidou, ela foi mãe solteira. Então, assim, eu não conhecia o meu pai. E eu cresci desacreditada, né? As pessoas olhavam para mim e diziam, vai ser mãe solteira, não vai dar para nada, essa menina não vai chegar a lugar nenhum. E eu cresci com todas essas palavras contrárias. E eu mesma não acreditava, né? Eu não tinha perspectiva. Eu fui vivendo aí a vida, mas graças a Deus pelo Senhor. E eu acredito que eu sou fruto de oração. Eu acredito que nós aqui, né, tínhamos pessoas que oravam. Então, a minha avó, ela era aquelas velhinhas do coque, né, do círculo de oração. Então, hoje ela não está mais aqui, mas eu acredito que ela orou muito por mim, né? Ela orou muito pela minha vida. E ela me levava para a igreja. Desde pequenininha eu ia para a igreja, então eu ouvia a palavra. E na minha adolescência, na minha juventude, quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, realmente o que o diabo queria era mesmo que a minha vida não desse nada, que se cumprisse aquilo que, né, todo mundo já declarava durante a minha infância. Mas o Senhor, como diz em Jeremias, né, ele já tinha me escolhido desde o ventre. Então, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor fez o que ninguém poderia imaginar, muito além do que eu imaginava ou pensava, né? O Senhor me deu marido, o Senhor ele me deu filhos. Hoje eu tenho uma família para a glória de Deus, mas só podia ser Ele, porque eu de mim mesma, eu acredito que eu seria aquilo que as pessoas olhavam e falavam mesmo. Então, assim, tudo é possível ao que crê, tudo é possível. Na altura eu nem sabia o que crer, né? Mas o Senhor, Ele me encontrou, Amém. né? E Ele me curou, Ele me sarou, Ele transformou a minha vida, a minha história. Amém. E é Ele, né? Então, para quem deseja casar, deseja, né? Hoje eu vejo assim, vocês já conhecem ao Senhor. E eu costumo dizer, imagina, em Filipenses, né, 4:19, o Senhor diz que todas, né, as suas necessidades serão supridas nele, né? Então, eu falo sempre para solteiras, porque às vezes a gente pergunta para as meninas, olha, você quer se casar? Se, né, quase dizem assim, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, claro que é da vontade de Deus, mas você precisa entender que o casamento é uma necessidade para mim. Eu desejo ser mãe, eu desejo ter um marido, eu desejo ter filhos. Então, se é uma necessidade para você, há suprimento do Senhor para a sua vida. Amém. Entende? Todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Amém. Então, se há uma necessidade para vocês, mulheres, para vocês solteiras, existe suprimento em Deus. Amém. Então, pegue isso mesmo e declara, Pai, muito obrigada, porque um marido é uma necessidade para mim. Amém. E o Senhor me garante na sua palavra de que o Senhor supriria todas as minhas necessidades. Amém. Então, existe um marido para mim. Amém. Né? Se é uma necessidade, há suprimento. Amém. Então, confia no Senhor, porque só Ele para fazer isso. Amém. Eu acho que uma coisa que está acontecendo muito é que tanto o homem quanto a mulher
tá esperando a pessoa perfeita. E pronta, segundo a nossa ótica de exatamente. pronto, né? Isso não existe, isso é uma construção. São duas pessoas vindo de ambientes diferentes, às vezes de culturas diferentes, de criações diferentes. Então, vai haver conflito. E se não houver ali a verdade da palavra no centro, não vai se ajustar. Então, é fazer um esforço de que eu não sou perfeito. Isso. E a pessoa que eu vou casar também não é perfeita. Também. Mas nós dois juntos, com a palavra, podemos se ajustar e caminhar num propósito. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que hoje as pessoas procuram o príncipe encantado. E não existe. Ou alguém para suprir as suas necessidades, né? No sentido de, tipo assim, os seus gostos, ou aquela coisa do tipo assim, me preencha. Exato. Eu acho que primeiro, as suas carências. Eu acho que o primeiro ponto é entender o propósito, né? Se os dois têm um propósito junto, estar junto, caminhar naquilo que o Senhor chamou, um chamado que se identifica ali. E depois orarem para perceber. Primeiro estágio é isso. Nós temos um chamado junto, estamos prontos para caminhar junto no Senhor. E depois isso vai se construindo, né? É uma construção todos os dias. Por exemplo, quando eu e o Fernando a gente começou a namorar, eu estava desviada, o Fernando não conhecia, né? Nós não conhecíamos a palavra. Então, o que foi? O que eu decidi? Né? O Espírito Santo é tão maravilhoso, porque olha só, eu estava em um baile e o Fernando passou e veio mesmo, eu ouvi uma voz dizendo que ele seria meu marido. Você ouviu uma voz como? Hã? Pastor, eu ouvi! Mas eu não imaginava, porque eu achei que, por eu estar desviada... O nome que você ouviu, né? Não precisa falar o nome que você ouviu. Eu já disse. E eu falei, o Nuguete não, Senhor. Mas mal sabia que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fala com a gente o tempo todo, né? Verdade. E aí, o que acontece? Qual foi o meu critério? Eu via que aqueles homens que queriam se relacionar comigo e que eu estava passando por situações que eu não precisava. E o Fernando, ele era um homem bom. Ele cuidava de mim como uma mulher merece ser cuidada. Ele me tratava bem, ele me valorizava, ele me respeitava. Entende? E hoje em dia, tudo que as mulheres precisam entender é que se você tem um homem que ama ao Senhor, qual é a qualidade que você tem que procurar no seu marido? Queridas, que ele ame ao Senhor. Em primeiro lugar, porque ele amando ao Senhor, por ele amar o Senhor, ele vai te amar, vai cuidar, vai te respeitar. Você entende? Vocês vão ser bem-sucedidos. Percebe? Então, qual é a característica? Eu não sabia, mas eu escolhi por isso. Glória a Deus. Porque o meu marido, ele é um homem que ama ao Senhor. Por ele amar o Senhor, ele me ama e suporta muitas coisas que talvez, né? Só o Senhor mesmo. E graças a Deus por isso. Mas essa é a principal característica, entende? Porque você amando uma pessoa, ou você casando, eu acredito que hoje em dia já não, né? As pessoas se identificam e casam de fato. Mas você vai passar por desafio de qualquer jeito. O casamento, ele é desafiador, o casamento é uma renúncia, o casamento é para... Na verdade, é relacionamento, né? É isso. Você está lidando com uma pessoa diferente, então relacionamento é um desafio por si só. Então você ir para debaixo do mesmo teto, exatamente, 24 horas por dia, ou seja, o nível de desafio aumenta, né? Com certeza. É mais sobre um amor sacrificial do que esse amor romântico da Netflix. Não existe, diz né? que é dentro de casa que se conhece. Claro. Isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom. Dá um outro podcast aqui, ó, para os solteiros. Mesmo. Pensei nisso. Mas então, estamos a chegar ao fim de mais um podcast. Pastor Fernando, muito obrigada. Thaís, muito obrigada. Vocês são um casal abençoado, que possam continuar mesmo a abençoar os demais casais onde vocês lideram. Ana, como sempre, pastor, muito obrigada. Obrigada a vocês que assistiram. Deixem o seu like, que se tiverem alguma amiga ou amigo, outro casal, passem para que possa ser abençoado como vocês foram. E também eu te convido já para que tu possas assistir a outros podcasts que também vão te enriquecer. Então, fica bem e até o próximo podcast. Tchau. Tchau.